Oi pessoal, tudo bem? Professor César falando. Estamos aqui para mais uma aula de ensino remoto de emergência. Bom, estamos aqui na nossa primeira aula de conteúdo, efetivamente, do curso de análise instrumental 1. Certo? O tema da aula de hoje é Introdução à Química Analítica Instrumental. Então, a ideia hoje é fazer uma introdução à química analítica instrumental, né? Qual que é o objetivo da aula? Fornecer alguns conceitos básicos e fundamentais que serão utilizados durante todo o curso, tá? É uma aula bem introdutória mesmo. Muito bem, o que a gente vai fazer hoje? Num primeiro momento, o tio vai passar para vocês algumas referências, né? O que o tio usa como referência para montar o curso de análise instrumental 1 para vocês. Então, vou mostrar aqui o caminho das pedras, né? Alguns livros, alguns materiais para que vocês possam consultar posteriormente. No segundo momento, nós vamos fazer uma breve reflexão a respeito do que é química analítica instrumental. O que é essa bagaceira, tá? Depois, nós vamos relembrar brevemente os passos da análise química, até para a gente entender qual que é a função, né, e em que contexto se insere a química analítica instrumental. Num quarto momento, a gente vai falar um pouquinho sobre o funcionamento geral dos instrumentos. Então, como é que funciona, de modo geral, todo e qualquer instrumento em química analítica instrumental? Essa é a ideia da gente estar refletindo nesse quarto momento. E por último, a gente vai trazer aqui para vocês algumas definições importantes e úteis, que serão úteis para todo o semestre, tá? Vamos trazer algumas definições agora, mais para frente a gente traz mais algumas, tá? Devagarinho a gente vai construindo conceitos com vocês, ok? Então tá aqui o mapinha da nossa aula de hoje. Vamos lá, vamos para o item 1, né? Referências. Então, o que o tio usa para montar as aulas de química analítica instrumental? Vamos lá para os slides. Referências utilizadas para montar o curso de análise instrumental. Então, são essas daqui, gente. Basicamente, o tio usa os dois livros do Harris, tá? Esse aqui de quantitativa e esse aqui explorando a química analítica. O livro clássico do Vogel, o verdinho, que agora não é mais verde, né? A edição nova mudou de cor, de análise química quantitativa. O Skugg, clássico também, verdinho. Acho que a luz não está valorizando aqui o verde da capa. Esse aqui bem menos, o livro do Reid, e o Skugg de análise instrumental, né? Princípios de análise instrumental também uso, tá? Essas são as principais referências que o tio utiliza para montar o curso de análise instrumental 1. O curso de análise instrumental 2, o tio utiliza outras referências além dessas, tá?
existem, além dessas referências que eu coloquei aqui, o tio também consulta muita apostila técnica e tudo mais, porque eu gosto de trazer um curso mesclado entre teoria e prática, né? Então, por exemplo, essa referência aqui, o Vogel, é um livro bem prático, bem técnico, né? Se você pega, por exemplo, esse livro do Skug, esse de análise instrumental, é um livro que dá um grande enfoque ao instrumento, ao detalhamento de como é que funciona, né? Se você quer saber um pouco mais de maneira aprofundada conceitos de química analítica quantitativa, o Skug verdinho também é legal, né? Enfim, cada livro tem seus pontos fortes e seus pontos fracos, né? E o tio procura utilizá-los da melhor maneira possível, ok? Então, essas daqui são algumas das referências que o tio recomenda para vocês. Bom, antes de irmos para o item 4, né? Vamos cumprir o item 2. Opa! Então vamos aqui para o item 2, né? O que é química analítica instrumental? Vamos lá, vamos pegar uma outra folhinha. Vamos viajar na maionese. Olha lá, ó. Item 2. O que é química analítica instrumental? Bom, para a gente começar ou pensar a respeito da área de química analítica instrumental, vamos tentar situar ela dentro de um contexto mais geral, né? Então, vamos começar aqui com uma breve reflexão, pensar um pouquinho a respeito do que o químico faz. O que o químico faz quando ele vai para o laboratório? Quando a gente pensa na prática do químico, se a gente pudesse sintetizar, né, resumir de uma maneira muito simples, o que nós químicos fazemos em nosso cotidiano, né? Basicamente duas coisas. Então nós fazemos sínteses, nós sintetizamos coisas dentro do laboratório e nós fazemos análises. Ok? Então nós fazemos, chega lá uma amostra para a gente no laboratório e o camarada pergunta para a gente, analisa o que tem aqui, né? Diz para mim o que tem aqui dentro e o quanto que tem de cada coisa aqui dentro. Então a gente faz sínteses e análises. Quando a gente pensa nessas duas coisas, né, nessas duas práticas gerais dos químicos, isso dá origem a práticas, né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, que o químico vai para o laboratório para fazer sínteses, ele pode fazer sínteses de compostos orgânicos ou compostos inorgânicos. Por isso que a gente tem uma química, toda uma área da química voltada para a química orgânica, né? E toda uma área da química voltada para a química inorgânica. Muito bem. E aí quando a gente pensa na outra parte, né, no outro lado da história, né, quando a gente pensa em um químico realizando análises, né, existe uma área da química que trata disso, que é a analítica. E a analítica, a gente pode dividir ela em duas partes principais, né? A analítica instrumental
química analítica instrumental e a analítica clássica, né? Qual que é a diferença entre elas? Dá a impressão, quando a gente olha para isso daqui, dá a impressão que a clássica não usa instrumentos e a instrumental usa, né? Na verdade, ambas usam instrumentos, né? É que na química analítica clássica, os instrumentos que são utilizados são instrumentos mais simples, tá? Então você usa balança, estufa, mufla, vidrarias de modo geral, Becker, proveta, bureta, né? Já na química analítica instrumental, a gente usa instrumentos mais sofisticados, instrumentos eletrônicos e tudo mais. Por isso que ela é chamada de química analítica instrumental, mas dá a impressão que só aqui que usa instrumento. Não, né? Ambas usam instrumentos, só que aqui os instrumentos são mais simples. Mas vamos lá. Na química analítica clássica, nós temos duas grandes áreas, né? A qualitativa e a área da quantitativa. Essas duas disciplinas vocês já tiveram, certo? Aqui o grande enfoque é olhar para a matéria para dizer o que tem ali dentro, né? Então a pergunta que está por trás da química analítica qualitativa é o que tem aqui dentro. Já aqui a pergunta que está por trás da química analítica quantitativa é o quanto tem de cada coisa aqui dentro, né? Muito bem, aqui mensura o quanto tem, aqui mensura o que tem, né? Quando a gente olha para a química analítica instrumental, você também tem as duas áreas aqui dentro, né? Você tem a química analítica instrumental que mensura o quanto tem de cada coisa e tem a parte da química analítica instrumental que diz para a gente o que tem ali dentro, né? Chegou lá uma amostra no laboratório, eu posso utilizar um instrumento do tipo infravermelho para que eu possa tatear ou dizer mais ou menos o que tem ali dentro, quais são as estruturas que estão ali dentro, tá? Então, obviamente que tanto a química analítica quantitativa quanto a qualitativa existem aqui dentro também da caixinha da análise instrumental, tá? Então, essa parte aqui, ó, vamos trocar aqui a corzinha. Essa parte aqui da química analítica clássica, qualitativa e quantitativa, trabalha com instrumentos simples. A química analítica qualitativa e quantitativa também está aqui dentro da química analítica instrumental, só que aqui a gente trabalha com instrumentos mais complexos. E aqui nós temos três grandes áreas principais, né? A espectroscopia, a eletroanalítica e a cromatografia. Existe uma outra caixinha que está surgindo aqui também, que são as técnicas termogravimétricas, tá? Mas é uma caixinha mais nova. Os cursos de análise instrumental clássicos não costumam trabalhar esse tipo de conteúdo. Nós vamos trabalhar com as três grandes áreas clássicas da análise instrumental, tá? Então, cada uma dessas caixinhas trabalham com técnicas de análise, né? Então, a espectroscopia usa equipamentos do tipo UV-Vis, que é uma técnica de análise, né? Utiliza um tipo de equipamento para analisar a amostra. Nós temos absorção atômica. Nós temos, que também é uma técnica espectroscópica, né?
nós temos as técnicas de emissão atômica, né? As técnicas de emissão atômica, nós temos ali a fotometria de chama, nós temos o ICP, enfim, tá? Na eletroanalítica, a mesma coisa, né? Nós temos técnicas eletroanalíticas do tipo a potenciometria, a coulometria, a amperometria e por aí vai, tá? Nesse curso de análise instrumental 1, nós vamos trabalhar com essas duas caixinhas só. Tá? A caixinha da cromatografia vai para a análise instrumental 2. Tá? E existem mais técnicas aqui, né? Eu só estou mostrando algumas. Essas daqui são algumas das principais técnicas espectroscópicas que fazem análise quantitativa, né? O DNA dessas técnicas, né? Essas técnicas possuem em sua veia o DNA da química analítica quantitativa. Elas fazem análise qualitativa também? Fazem, né? Mas não foram feitas para isso, tá? O foco aqui vai ser análise quantitativa. Existem outras técnicas espectroscópicas, por exemplo, que fazem análise qualitativa, né? O infravermelho, por exemplo, é uma delas, né? O infravermelho é uma técnica espectroscópica que possui em seu DNA, em sua veia, né? Ele possui o talento de fazer análise qualitativa, né? É para isso que serve o infravermelho. Ele faz análise quantitativa também? Faz, né? Mas ele não foi desenvolvido para isso, tá? Ele é uma técnica específica para fazer análise qualitativa. Mas enfim, devagarinho a gente vai entendendo essas coisas todas, ok? Como é que... Então, todo mundo entendeu o que é química analítica instrumental? É aquela química que faz análises químicas e que, para fazer análises químicas, utiliza de um instrumental mais complexo, ok? Se utiliza de instrumentos mais caros, mais complexos, para mensurar, para quantificar ou mesmo para qualificar o que tem ali dentro da minha amostra. Então chegou lá uma amostrinha, né? E o camarada pediu para eu fazer análise quantitativa do que tem ali. Por exemplo, sei lá, o teor de cálcio. Mensura para mim qual que é o teor de cálcio que tem aqui, né? Então eu vou escolher um equipamento para fazer essa análise. Existem critérios para escolher esse equipamento, que a gente vai falar posteriormente, tá? E aí eu vou, de alguma maneira, medir essa quantidade de cálcio, utilizando um instrumento. Então eu coloco, sei lá, um instrumento aqui, por exemplo, um potenciômetro, que está conectado a um equipamentinho, né? E aí esse equipamento mede o teor de cálcio. Como é que ele faz isso? Ele enxerga o cálcio? Não, né? Existe uma forma da gente mensurar isso aqui. Daqui a pouco a gente vai ver. Tudo bem? Todo mundo entendeu então o que é química analítica instrumental? Muito bem. Vamos para o item 3 então, relembrar aqui brevemente alguns passos. Item 3, passos, relembrando os passos da química analítica qualitativa, não, os passos da análise química, passos da análise química. Muito bem.
quais são os principais passos que um analista faz dentro do laboratório e muitas vezes antes dele também, né? Antes da amostrinha chegar dentro do laboratório. Então, isso a gente já falou lá em Quant, mas eu vou relembrar aqui brevemente com vocês, né? Então, nós temos o primeiro passo, que é o passo da amostragem, que existe lá toda uma técnica para retirar a amostra de de um caminhão e tudo mais. Se a amostra é homogênea, essa técnica é muito simples. Se a amostra é heterogênea, essa amostragem é mais complexa, né? Depois da amostragem, nós temos toda uma revisão da literatura para escolha de possíveis métodos de análise daquela amostra, né? Então, sei lá, eu quero fazer análise de cálcio do leite, né? Então, chegou lá a latinha de leite, leite em pó, a latinha de leite para eu realizar a amostragem. O leite em pó é uma amostra homogênea, então não tem grandes problemas para fazer a amostragem. Como é que é a amostragem de leite, de uma lata de leite? Você tira lá um pedaço, uma colherinha da amostra, pesa, né? Tá feita a amostragem, não tem erro. O problema de fazer a amostragem é de amostras heterogêneas, tipo, chegou um minério lá, com granulometria irregular, com cores diferentes no meio, no começo, né? Então aí a amostragem é mais complexa. Tem todo aquele passo a passo que o tio mostrou para vocês lá em Quant. Muito bem. Então quero fazer análise de cálcio no leite, né? Primeiro eu faço a amostragem, depois eu vou fazer uma revisão da literatura para ver quais são os possíveis métodos de análise de cálcio no leite, né? E aí eu vou, em função daqueles equipamentos que eu tenho dentro do meu laboratório, escolher o mais adequado. Terceiro passo, eu vou fazer algumas considerações a respeito dos possíveis interferentes e dos procedimentos para remoção, né? Então, vamos supor que eu escolhi um método para analisar cálcio no leite e o ferro é um interferente para esse método. Ou seja, o meu instrumento vai medir o cálcio e o ferro juntos, né? Então, o ferro é um interferente na minha análise de cálcio. Tá? Então, o que eu vou ter que buscar na literatura? Eu vou ter que buscar procedimentos para remoção de interferentes. Se o ferro é interferente, eu vou ter que buscar meios de retirar esse ferro da minha amostra. Tá? O que eu uso para retirar interferentes? Conhecimentos de qualitativa, né? Vamos supor que não seja o ferro, e sim, para facilitar a nossa argumentação aqui, vamos supor que o interferente seja o bário, né? Então, você viu lá em qualitativa que existem muitas formas de se precipitar o bário, né? Então, tem lá uma amostra com cálcio e bário. Vamos supor que tenha bário no leite, vai. Não tem, né? Ou se tiver, tem traço só. Mas vamos supor que tem uma quantidade apreciável de bário que interfere na análise de cálcio. Muito bem. Você viu lá em qualitativa que existem procedimentos de precipitação do bário, né? Eu consigo precipitar esse bário. Jogo aqui alguma espécie, uma espécie X, que vai jogar o bário para baixo
Eu consigo filtrar esse bário e tirar ele da história, né? Então, nesse terceiro momento, eu preciso fazer o estudo da minha amostra para considerar as possíveis interferências e descrever procedimentos para a remoção desses interferentes, tá? Então, é um passo importante da análise química. Quarto passo da análise química: a escolha do método. Uma vez feito a amostragem, uma vez feito a revisão da literatura para análise e feito as considerações a respeito da remoção de interferentes e tendo muitas possibilidades para escolher um equipamento dentro do laboratório, né, eu vou escolher um deles. Tá? Existem critérios para a escolha desse equipamento. Em algum momento a gente pode falar um pouquinho sobre esses critérios, tá? Mas é uma etapa importante. E eu vou fazer a dissolução ou abertura da amostra. Não dá para eu pegar o leite em pó e jogar dentro do equipamento, né? Se eu for fazer, por exemplo, essa análise por absorção atômica, eu não posso jogar o cálcio, quer dizer, jogar o leite lá dentro da absorção atômica. Eu tenho que abrir essa amostra, né? Eu tenho que fazer uma preparação da amostra, né? Então, tem que transformar esse leite numa solução límpida, cristalina, né? Sem excesso de material orgânico. Então, vou ter que abrir, vou ter que fazer um ataque ácido desse leite, né? Eu vou ter que expulsar o carbono que tem ali, né? Porque ele vai atrapalhar no meu processo de análise lá dentro do meu absorção atômica. Eu tenho que deixar os metais ali dentro só da minha amostra, tá? Eu tenho que deixar o cálcio e todos os demais metais lá. Então, a parte de abertura da amostra é muito importante. Vocês já viram isso em Quant. Próxima etapa. Aí sim, a remoção dos interferentes. Então, uma coisa é você estudar ou fazer considerações a respeito dos possíveis interferentes e dos métodos para a sua remoção. Outra coisa é você removê-los, né? Então, a gente está mostrando aqui o passo a passo de uma análise química, né? Primeiro de tudo vem a amostragem. Chegou aí a amostra no seu laboratório. Chegou a amostra, o que é que eu faço com ela? Eu tenho que fazer análise de cálcio nessa minha amostra. E aí, vamos fazer uma revisão da literatura para ver quais são os possíveis métodos. Aí, faço uma revisão da literatura para ver, olha, cálcio, o que interfere na análise de cálcio no leite? Então, vou fazer considerações a respeito dos possíveis interferentes. Aí eu vou escolher o meu método. Eu tenho vários equipamentos lá dentro do meu laboratório, eu vou escolher um, né? Aí eu vou abrir a minha amostra, tá? Porque o meu equipamento não pode usar o leite puro, né? Depois de abrir a minha amostra, eu removo os meus interferentes. Aí sim, por último, a gente vai fazer a execução da análise, tá? E, claro, depois da execução da análise, o tratamento estatístico dos dados. Tudo isso aqui vocês já aprenderam, ou em Quali ou em Quant, tá? Qual que vai ser o enfoque do nosso curso de análise instrumental? O enfoque vai ser esse aqui, a execução em si da análise. Tratamento estatístico dos dados é importante? É importante, né? A gente sempre faz, de modo geral na química, as análises em triplicata, tá? Normalmente em triplicata, às vezes vem o procedimento para a gente fazer em quintuplicata, mas normalmente é triplicata, tá? Essa parte de remoção de interferentes nós vamos estar falando muito no curso, mas nós não vamos dar enfoque a ele, né?
Nós vamos dar enfoque aqui, ó, na execução da análise. Então, no estudo propriamente dito das técnicas para executar a análise. Ok? Ficou claro aí, gente? Bom, o vídeo está dando 30 minutos. Nós estamos no item 3. No próximo vídeo, nós vamos falar um pouquinho sobre o funcionamento geral dos instrumentos, que é o item 4, e finalizar a aula com algumas definições importantes, tá? Eu vou parando o vídeo por aqui, porque senão ele corta sozinho. Beijo e até a próxima atividade.